O milionário achou que era apenas mais um encontro, até que ela disse: "Você não lembra de mim?" O sorriso dele congelou. A voz dela soava familiar demais. E quando revelou quem era, o passado que ele tentou enterrar voltou com força, junto com o amor que ele jurou ter esquecido. O barulho ensurdecedor da chuva de verão paulistana batia contra as janelas do restaurante Fasano, no coração dos jardins. Gabriel Monteiro ajustou o punho da camisa italiana enquanto observava o movimento da Rua Vitória através do vidro. Aos 35 anos, ele havia construído um império no setor de tecnologia que o colocara entre os empresários mais influentes do país. Sua rotina era precisamente calculada. Reuniões, decisões que movimentavam milhões e encontros sociais que serviam mais para manter sua rede de contatos do que para qualquer satisfação pessoal. Naquela noite de quinta-feira, estava ali por insistência de seu sócio, Ricardo, que havia marcado um jantar com potenciais investidores europeus. Gabriel checou o Rolex dourado. Eram exatamente 19h30 e, como sempre, estava pontual. O que não esperava era que sua vida mudaria completamente nos próximos minutos. "Desculpe o atraso, Gabriel", disse Ricardo, aproximando-se da mesa com um sorriso forçado. Os investidores cancelaram em cima da hora. Problema com o voo de Frankfurt. Gabriel suspirou, mais aliviado do que irritado. Passaria a noite em casa revisando os relatórios financeiros do terceiro trimestre. Já estava se levantando quando uma voz feminina o fez congelar no lugar. "Gabriel? Gabriel Monteiro?" Ele se virou devagar. Diante dele estava uma mulher de cerca de 30 anos, cabelos castanhos ondulados que caíam pelos ombros, vestindo um vestido azul marinho elegante, mas sem exageros. O que mais o impressionou foram os olhos, verde acinzentados, expressivos, que pareciam carregar uma familiaridade que ele não conseguia identificar. "Sim, sou eu", respondeu automaticamente, estendendo a mão. "Desculpe, mas você é..." A mulher sorriu, um sorriso que misturava nostalgia e uma pitada de melancolia. "Helena Santos. Trabalhamos juntos na Startup Brasil há uns 8 anos. Você realmente não se lembra?" Gabriel sentiu o mundo parar por um instante. Startup Brasil. O nome trouxe uma enxurrada de memórias que ele havia enterrado profundamente. Era uma incubadora de empresas onde ele havia começado sua carreira, um período de sua vida que preferia esquecer. Naquela época, ele era apenas mais um jovem ambicioso tentando sobreviver no mundo corporativo, dividindo um apartamento minúsculo na Vila Madalena com 3 colegas e comendo miojo mais vezes do que gostaria de admitir. "Helena", murmurou, os olhos percorrendo o rosto dela em busca de pistas. E então, como um raio, a lembrança veio. A estagiária tímida do departamento de marketing, a garota que sempre chegava cedo e saía tarde, que fazia o café para todos sem reclamar, que tinha ideias brilhantes, mas raramente falava nas reuniões. "Você lembra?", disse ela, notando o reconhecimento em seus olhos. "Claro que lembro", mentiu parcialmente. A verdade era que lembrava vagamente dela, mais como uma presença no fundo das suas memórias do que como uma pessoa real. "Como você está? O que faz da vida?" Ricardo, percebendo a tensão no ar, se desculpou e disse que voltaria em alguns minutos para não interromper o reencontro. Helena aceitou o convite de Gabriel para se sentar. "Estou bem", respondeu ela, acomodando-se na cadeira de frente para ele. "Tenho minha própria agência de marketing digital. Pequena, mas com bons clientes. E você... Bem, você conquistou o mundo, pelo que vejo." Havia algo no tom dela que Gabriel não conseguia decifrar. Não era inveja nem admiração. Era algo mais profundo, mais complexo. "Foi muita sorte e trabalho duro", disse ele, repetindo automaticamente a frase que usava em entrevistas. "Sorte", ela repetiu lentamente, brincando com a taça de vinho que havia pedido. É engraçado como a sorte funciona de maneiras diferentes para pessoas diferentes. A chuva continuava forte lá fora, e Gabriel tinha a estranha sensação de que sua vida perfeita e controlada estava prestes a ser sacudida de uma forma que ele ainda não compreendia. O silêncio entre eles se estendeu por alguns segundos, preenchido apenas pelo som da chuva e o burburinho discreto do restaurante. Gabriel observou Helena mais atentamente. Ela havia mudado muito desde os tempos da Startup Brasil. A timidez havia dado lugar a uma confiança serena,
e havia uma elegância natural nela, que não tinha nada a ver com dinheiro ou status social. Como me achou? Perguntou Gabriel, genuinamente curioso. Na verdade, não estava procurando, respondeu Helena com um sorriso irônico. Tenho uma reunião aqui amanhã cedo com um cliente, então vim jantar antes. Quando te vi, pensei que fosse coincidência demais para ignorar. Gabriel assentiu, mas uma parte dele suspeitava que havia mais coisa nessa história. Helena sempre fora observadora, mesmo quando era estagiária. Ela notava detalhes que outros ignoravam, lembrava de conversas que outros esqueciam. E sua família? Perguntou ele, tentando puxar assunto. Casou? Filhos? Divorciada, respondeu ela simplesmente. E você? Vi nas revistas que está sempre em eventos sociais, mas nunca com alguém fixo. A observação o pegou desprevenido. Ele não sabia que Helena acompanhava sua vida através da mídia. Solteiro, admitiu. O trabalho consome muito tempo. Sempre foi assim, disse ela, inclinando-se ligeiramente para a frente. Você sempre foi obcecado por trabalho. Lembro que ficava até mais tarde que todos na Startup Brasil, revisando planilhas, fazendo projeções. Gabriel sentiu um desconforto crescente. Havia algo na maneira como ela falava, como se estivesse testando suas memórias, verificando o que ele realmente lembrava daquele período. Você também ficava tarde, disse ele, tentando desviar o foco. Sempre te via saindo quando eu ia embora. É verdade, concordou Helena, mas eu tinha motivos diferentes dos seus. Como assim? Helena hesitou por um momento, girando a taça entre os dedos. Do lado de fora, um raio iluminou o céu de São Paulo, seguido pelo ronco grave do trovão. Gabriel, você se lembra do projeto Inovação Verde? O nome atingiu Gabriel como um soco no estômago. Inovação Verde. Era o projeto que havia mudado sua vida, o trampolim que o catapultara da Startup Brasil para o sucesso empresarial. Uma plataforma digital revolucionária para conectar empresas a soluções sustentáveis. O projeto que havia apresentado para a diretoria e que resultara em sua promoção, e, posteriormente, na oportunidade de abrir sua própria empresa quando um grupo de investidores ficou impressionado com sua apresentação. Claro que lembro, disse ele, mas sua voz saiu ligeiramente trêmula. Foi meu primeiro grande projeto. Seu projeto, repetiu Helena lentamente, e pela primeira vez na conversa, seu tom carregou uma nota de amargura. Gabriel sentiu o sangue esfriar. Havia algo na maneira como ela pronunciou essas palavras que despertou uma memória que ele havia suprimido há anos, uma memória de madrugadas na Startup Brasil, de documentos espalhados pela mesa, de ideias rabiscadas em papéis amarrotados. Helena, Você se lembra de quem teve a ideia original? Interrompeu ela suavemente, mas seus olhos verdes o encaravam com uma intensidade que o fazia se sentir nu. De quem passou 3 semanas dormindo 2 horas por noite para desenvolver o conceito. De quem criou as primeiras projeções de mercado. As memórias começaram a voltar em fragmentos desconexos. Helena trabalhando até tarde, papéis cheios de anotações em sua mesa, conversas sussurradas sobre sustentabilidade e tecnologia. E ele, Gabriel, observando, absorvendo, eventualmente se apropriando. Helena, isso foi há 8 anos. 8 anos, 3 meses e 2 semanas, disse ela com precisão cirúrgica. Você apresentou meu projeto como seu na reunião de sexta-feira, 15 de março. Lembro perfeitamente porque era meu aniversário de 23 anos. Passei o dia inteiro achando que você me daria os créditos na apresentação. Gabriel abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A verdade pesava no ar entre eles como uma tempestade prestes a explodir. Ele lembrava agora, lembrava de tudo. A despedida silenciosa de Helena da empresa 2 semanas depois, sem explicações, sem confrontos. Na época, ele havia racionalizado suas ações. Era assim que o mundo dos negócios funcionava. Oportunidades vinham e iam, e quem não soubesse aproveitá-las, ficaria para trás. Por que você nunca disse nada? Perguntou ele. Sua voz agora apenas um sussurro. Helena sorriu, mas não havia alegria naquele sorriso. Para quem? Você era o queridinho da diretoria, o jovem promissor. Eu era apenas uma estagiária sem conexões, sem padrinhos. Quem acreditaria em mim? O trovão ecoou novamente lá fora, e Gabriel percebeu que sua vida perfeita havia acabado de desmoronar.
Gabriel permaneceu em silêncio por longos minutos, absorvendo o impacto das palavras de Helena. O restaurante ao seu redor parecia ter desaparecido. Restavam apenas eles dois e o peso esmagador da verdade que havia sido exposta. Ele observou as mãos dela, que agora tremiam ligeiramente enquanto segurava a taça de vinho. Helena, começou, mas ela ergueu a mão, pedindo silêncio. Deixe-me terminar, disse ela, respirando fundo. Porque preciso falar isso há 8 anos. Gabriel assentiu, sentindo-se como um réu aguardando a sentença. Depois que você apresentou o projeto, eu fiquei 3 dias sem dormir, pensando se deveria te confrontar. Eu tinha todas as anotações originais, todos os rascunhos com data e horário, até os e-mails que mandei para você com as primeiras ideias. Mas então percebi uma coisa que mudou tudo. O quê? Que você nem sequer se lembrava de que as ideias eram minhas. Para você, aquelas conversas de madrugada, aquelas sessões de brainstorming, eram apenas colaboração. Você genuinamente acreditava que o projeto era seu. Gabriel sentiu a garganta secar. Era verdade. Na sua memória, o projeto havia nascido organicamente, através de discussões em equipe. Ele havia convenientemente esquecido ou minimizado a contribuição individual de Helena. E por isso você nunca disse nada? Por isso e porque percebi algo ainda pior. Helena continuou, sua voz agora mais firme. Percebi que para você eu era invisível. Não era malícia, Gabriel. Era indiferença. Eu simplesmente não existia o suficiente na sua realidade para que você considerasse que eu poderia ter direitos autorais sobre alguma coisa. As palavras dela foram como lâminas. Gabriel se lembrou de como tratava os colegas naquela época, sempre focado no próximo degrau da carreira, sempre calculando como cada interação poderia beneficiá-lo. Helena estava certa. Ela havia sido invisível para ele. Depois que saí da Startup Brasil, continuou Helena, passei 2 anos trabalhando como freelancer, pegando qualquer projeto que aparecia. Morava num kitnet no Brás, comia pão com mortadela no jantar. Enquanto isso, você fundava sua empresa com o dinheiro dos investidores, que ficaram impressionados com seu projeto inovador. Helena, se eu pudesse voltar atrás... Mas não pode, ela o interrompeu. E sabe de uma coisa? Por muito tempo eu te odiei. Acordava de madrugada com raiva, imaginando o que faria se te encontrasse na rua. Mas então comecei a construir minha própria vida, minha própria empresa. E percebi que o ódio só estava me machucando. Gabriel observou o rosto dela, procurando sinais de rancor, mas encontrou apenas uma tristeza madura, como de alguém que havia feito as pazes com o passado através de muito sofrimento. E agora? Perguntou ele. Por que está me contando isso agora? Helena sorriu pela primeira vez na conversa, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos. Porque preciso da sua ajuda. Gabriel piscou, completamente desconcertado. Após revelar como ele havia destruído sua carreira, Helena estava pedindo sua ajuda? A ironia da situação o deixou sem palavras. Minha ajuda? Repetiu, incrédulo. Sim. E antes que você pense que isso é algum tipo de chantagem ou vingança, deixe-me explicar, disse Helena, inclinando-se para a frente. Estou desenvolvendo um novo projeto, uma plataforma que vai revolucionar a forma como pequenas empresas brasileiras acessam tecnologia sustentável. É uma evolução natural daquele projeto original. Gabriel sentiu um arrepio. Era como se o passado estivesse literalmente voltando para cobrá-lo. Eu tenho o conceito, a pesquisa de mercado, até alguns protótipos funcionais, continuou Helena. O que me falta são recursos e, principalmente, credibilidade no mercado. Você tem as 2 coisas. Você quer que eu invista no seu projeto? Quero que seja meu sócio. A proposta caiu como uma bomba entre eles. Gabriel a encarou procurando sinais de que fosse uma pegadinha ou algum tipo de teste psicológico elaborado. Helena, depois de tudo o que aconteceu, Porque você é bom no que faz, ela respondeu simplesmente. Por mais que eu não concorde com seus métodos do passado, você transformou aquela ideia original em algo muito maior do que eu jamais conseguiria sozinha naquela época. Você tem visão de negócios, contatos, experiência com grandes investidores. Gabriel bebeu um gole do seu uísque, tentando processar a situação. Lá fora, a chuva começava a diminuir, mas a tempestade em sua mente estava apenas começando. E o que você ganha com isso? Perguntou.
Além de recursos, quero dizer. Helena hesitou por um momento, brincando com o anel de formatura que usava no dedo médio. Justiça, disse finalmente. 8 anos atrás, você pegou minha ideia e construiu um império. Agora estou te oferecendo a chance de fazermos isso juntos, como deveria ter sido desde o início. E se eu disser não? Então você diz não. Eu termino meu vinho, vou embora, e nossa vida continua como antes. Você continua sendo o milionário bem-sucedido, eu continuo sendo a pequena empresária que está lutando para crescer, sem rancores, sem cobranças. Gabriel a estudou cuidadosamente. Havia algo nela que o intrigava profundamente. A Helena que ele havia conhecido 8 anos atrás era tímida, insegura, facilmente intimidada. Esta Helena era diferente, confiante, direta, mas sem arrogância. O sofrimento a havia transformado em alguém mais forte. Como posso ter certeza de que você não vai me processar depois, ou expor o que aconteceu para a imprensa? Helena riu, um som genuíno que ecoou pelo restaurante. Gabriel, se eu quisesse te destruir, já teria feito isso há muito tempo. Eu tenho todas as evidências do que aconteceu, todos os e-mails, todas as anotações originais. Mas nunca foi sobre vingança para mim. Então sobre o que é? Sobre construir algo maior do que nossas feridas do passado, disse ela, seus olhos verdes brilhando com uma paixão que Gabriel não via há anos em nenhum projeto. Sobre dar uma segunda chance para uma ideia que pode realmente mudar o mundo. Gabriel sentiu algo se mexer dentro dele, algo que havia sido enterrado sob anos de cinismo e ambição desenfreada. Era a mesma sensação que tinha quando era jovem, quando acreditava que podia mudar o mundo através da tecnologia. Eu preciso de tempo para pensar, disse ele finalmente. Claro, mas Gabriel... Helena se levantou pegando sua bolsa. Não demore muito. Opportunity doesn't knock twice. Ela deixou um cartão sobre a mesa e se afastou. Gabriel observou sua silhueta desaparecer entre as mesas do restaurante, sentindo que sua vida acabara de tomar uma direção completamente inesperada. Ele pegou o cartão. Helena Santos, diretora criativa, Verde Inovação Digital. Do lado de fora, a chuva havia parado completamente. Mas Gabriel sabia que a tempestade em sua vida estava apenas começando. 3 dias se passaram desde o encontro no Fasano, e Gabriel não conseguira dormir direito nenhuma das noites. Estava em seu apartamento na Faria Lima, cobertura de 400 metros quadrados com vista panorâmica de São Paulo, mas que naquele momento parecia mais uma prisão dourada. Cada superfície impecável, cada móvel de design italiano, cada obra de arte cuidadosamente selecionada, tudo aquilo que antes representava seu sucesso, agora o lembrava do preço que havia pagado para chegar ali. Eram 3h47 da manhã, quando ele desistiu de tentar dormir e foi para o escritório em casa. A mesa de mogno estava coberta de papéis relacionados ao projeto de Helena. Ele havia pedido para sua assistente, Carla, fazer uma pesquisa completa sobre a Verde Inovação Digital, e os resultados o haviam impressionado. A empresa de Helena, embora pequena, tinha um histórico impecável, clientes satisfeitos, projetos entregues no prazo e um crescimento orgânico consistente nos últimos 5 anos. Mais impressionante ainda era o novo projeto que ela havia mencionado. Gabriel havia conseguido alguns detalhes através de contatos no mercado, e a ideia era genuinamente revolucionária, uma evolução natural daquele conceito original, mas adaptada para a realidade atual do mercado brasileiro. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Ricardo. "Gabriel, você está acordado?" perguntou seu sócio, a voz carregada de preocupação. "Não estou conseguindo dormir. O que houve?" "Encontrei algumas informações sobre aquela mulher, Helena Santos." "Gabriel, você tem certeza de que quer se envolver com ela?" Gabriel sentiu o estômago apertar. "O que você descobriu?" "Nada comprometedor, na verdade é o contrário. Ela é limpa demais. Nunca processou ninguém, nunca se envolveu em escândalos, tem uma reputação sólida no mercado. Mas, Gabriel, ela conhece pessoas. Jornalistas, formadores de opinião, outros empresários que não gostam muito de você. E daí? E daí que se ela quisesse te prejudicar, ela teria o poder de fazer isso. O fato de ela ter ficado em silêncio todos esses anos, isso não é normal. Pessoas normais processam, fazem escândalo, contam para todo mundo. Ela não fez nada disso.
Gabriel desligou o telefone, sentindo-se ainda mais confuso. Ricardo estava certo. O comportamento de Helena era anormal. A maioria das pessoas em sua situação teria procurado vingança, ou pelo menos algum tipo de compensação. Ele voltou a examinar os papéis espalhados pela mesa, quando seu olhar pousou em algo que havia passado despercebido antes. Uma reportagem antiga do jornal Valor Econômico sobre empreendedorismo social no Brasil. Lá estava Helena, 2 anos depois de sair da Startup Brasil, falando sobre sua pequena empresa de consultoria. O que chamou sua atenção foi uma frase específica. Acredito que o sucesso verdadeiro não vem de pisar em outras pessoas, mas de construir pontes que todos possam atravessar. Gabriel releu a frase várias vezes. Era uma indireta para ele? Uma crítica velada ao que havia acontecido? Ou era simplesmente a filosofia de vida de alguém que havia escolhido um caminho diferente do seu? Às 5h30, ele finalmente tomou uma decisão. Vestiu um agasalho e desceu para a garagem. Precisava vê-la novamente. Precisava entender os verdadeiros motivos por trás daquela proposta. O endereço do escritório de Helena ficava numa rua lateral da Vila Madalena, bem diferente dos arranha-céus espelhados da Faria Lima, onde Gabriel estava acostumado a fazer negócios. Era um sobrado antigo, reformado com bom gosto, que abrigava várias pequenas empresas criativas. Gabriel estacionou seu BMW na rua e observou o movimento matinal do bairro. Pessoas indo trabalhar de bicicleta, cafés com mesas na calçada, um ritmo mais humano que contrastava com a frieza corporativa do seu mundo. Eram 8h15 quando Helena chegou, caminhando pela rua com uma xícara de café na mão e uma bolsa de couro desgastada no ombro. Ela o viu imediatamente e parou, sem demonstrar surpresa. Gabriel, o que está fazendo aqui? Precisamos conversar, disse ele saindo do carro. Sobre sua proposta. Helena o observou por um momento, notando os olhos vermelhos, a barba por fazer, os sinais óbvios de noites mal dormidas. Está bem, suba comigo. O escritório da Verde Inovação Digital ocupava todo o segundo andar do sobrado. Era um espaço aberto, com plantas espalhadas por todos os cantos, paredes de tijolo aparente e uma decoração que misturava rusticidade com tecnologia de ponta. Havia 5 funcionários jovens já trabalhando. Todos cumprimentaram Helena com familiaridade e carinho genuíno. Café? Ofereceu ela, indicando uma sala de reuniões no fundo do escritório. Não, obrigado. Helena, preciso entender uma coisa. Por que você realmente quer fazer isso? Ela se acomodou na cadeira à sua frente, estudando-o cuidadosamente. Você não dormiu nas últimas noites, não é? Gabriel ficou surpreso com a observação direta. Como você sabe? Porque eu também não dormi direito nos últimos 3 dias. Esta não é uma decisão fácil para mim, Gabriel. Você acha que é simples oferecer sociedade para alguém que me machucou tanto no passado? Então por que está fazendo isso? Helena se levantou e foi até a janela, observando o movimento da rua lá embaixo. Porque aprendi algo importante nos últimos 8 anos. Carregar mágoa é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Eu passei muito tempo amarga. Muito tempo me sentindo vítima. Mas chegou um momento em que percebi que tinha 2 escolhas. Continuar sendo definida pelo que você fez comigo ou criar algo novo a partir dessa experiência. E você escolheu a segunda opção. Exato. Mas, Gabriel, preciso que você entenda uma coisa. Esta não é caridade. Não estou fazendo isso para te perdoar ou para te dar uma segunda chance de ser uma pessoa melhor. Estou fazendo porque acredito genuinamente que juntos podemos criar algo extraordinário. Gabriel sentiu um peso se levantar de seus ombros. A honestidade brutal de Helena era refrescante num mundo onde todos sempre tinham segundas intenções. E se eu aceitar? Como funcionaria? Sociedade meio a meio. Eu entro com o projeto, a equipe, a visão técnica. Você entra com o capital, os contatos, a experiência em grandes negócios. Decisões importantes tomadas em conjunto. E o passado? Fica no passado. A partir do momento em que assinamos um contrato, somos sócios, não credores e devedores de feridas antigas. Gabriel a observou por um longo momento. Havia algo nela que o fascinava, uma força silenciosa que ele raramente encontrava no mundo dos negócios. Ela havia transformado dor em sabedoria, ressentimento em oportunidade.
Eu aceito, disse ele finalmente, mas com uma condição. Qual? Que você me dê uma segunda chance. Não apenas como sócio, mas como pessoa. Deixe-me provar que posso ser melhor do que era há 8 anos. Helena sorriu, e pela primeira vez desde que se reencontraram, não havia sombras em seus olhos. Está bem, Gabriel, mas lembre-se, segundas chances não são sobre apagar o passado. São sobre construir um futuro diferente. Do lado de fora, São Paulo acordava para mais um dia, mas para Gabriel, a vida estava apenas começando. 2 semanas haviam se passado desde que Gabriel e Helena firmaram a parceria, e o contraste entre seus mundos nunca havia sido tão evidente. Gabriel estava acostumado a reuniões em salas de conferência climatizadas, com apresentações em PowerPoint e cafés servidos em porcelana fina. O escritório de Helena funcionava de forma completamente diferente. Gabriel, você precisa relaxar, disse Helena, rindo enquanto o observava ajustar a gravata pela 3ª vez naquela manhã. Hoje vamos visitar uma cooperativa de reciclagem em Cidade Tiradentes. Não é exatamente um ambiente de terno e gravata. Eles estavam no escritório da Vila Madalena, preparando-se para uma série de visitas a potenciais clientes do novo projeto. Gabriel havia insistido em conhecer pessoalmente o mercado-alvo antes de começar a desenvolver a plataforma tecnológica. Estou relaxado, mentiu ele, claramente desconfortável com a ideia de sair de sua zona de conforto. Está mesmo? Helena se aproximou dele e, sem cerimônia, afrouxou sua gravata. Pronto, agora você está mais apresentável para o mundo real. O toque dela foi rápido, profissional, mas Gabriel sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Havia algo na proximidade de Helena que o deixava nervoso de uma forma que não tinha nada a ver com negócios. O trajeto até Cidade Tiradentes foi feito no carro de Helena, um Honda Civic 2018 bem conservado, mas anos-luz de distância do BMW de Gabriel. Durante o percurso, ela foi explicando o projeto para ele com uma paixão que ele raramente via no mundo corporativo. A ideia é criar uma plataforma que conecte pequenas empresas sustentáveis diretamente com grandes corporations que precisam cumprir metas ambientais, explicou Helena, dirigindo com habilidade pelo trânsito pesado da Marginal Tietê. Mas não é só uma questão de conectar, é sobre criar um ecossistema onde conhecimento, tecnologia e recursos fluam de forma democrática. Democrática? Questionou Gabriel. Como assim? As grandes empresas não só compram os serviços das pequenas, mas também compartilham conhecimento técnico, oferecem mentoria, investem em capacitação. É uma via de mão dupla. Gabriel começou a entender por que o projeto de Helena o intrigava tanto. Não era apenas uma oportunidade de negócio, era uma revolução na forma como se pensava sustentabilidade empresarial no Brasil. Quando chegaram à cooperativa, Gabriel foi imediatamente atingido pela realidade crua do lugar. Eram dezenas de pessoas separando lixo reciclável em galpões improvisados, trabalhando sob o sol forte sem equipamentos adequados. Dona Marlene, a presidente da cooperativa, os recebeu com um sorriso largo e mãos calejadas, que contavam uma história de luta. Seja bem-vindo, Dr. Gabriel, disse ela, usando o tratamento formal que pessoas mais simples costumavam dar a empresários. A Helena já nos falou muito do senhor. O prazer é meu, Dona Marlene, respondeu Gabriel, genuinamente tocado pela recepção calorosa. Durante as 2 horas seguintes, Gabriel viu Helena em ação de uma forma que jamais havia presenciado. Ela conhecia cada cooperado pelo nome, entendia os desafios técnicos do trabalho, falava sobre questões burocráticas com conhecimento de causa. Mais impressionante ainda era como as pessoas respondiam a ela, com respeito, carinho e principalmente confiança. Viu só? Disse Helena para Gabriel enquanto observavam uma apresentação sobre os novos equipamentos que a cooperativa precisava. É isso que a plataforma pode fazer. Imagina uma grande empresa de cosméticos que precisa dar destinação sustentável para suas embalagens. Em vez de terceirizar isso para uma multinacional cara, ela pode trabalhar diretamente com cooperativas como esta, investindo em equipamentos, treinamento, dignidade. Gabriel olhou ao redor e, pela primeira vez em anos, sentiu que estava diante de algo maior que números em planilhas. Havia pessoas reais, vidas reais que poderiam ser transformadas pelo projeto.
Helena, disse ele quando voltaram ao carro, preciso te pedir desculpas. Por quê? Por ter subestimado você. Foi 8 anos atrás e agora também. Você não é apenas uma boa empresária, você é extraordinária. Helena sorriu, mas Gabriel notou um rubor leve em suas bochechas. Obrigada. Mas não se esqueça que você também trouxe algo importante hoje. O quê? Você fez perguntas que eu nunca havia pensado, sobre escalabilidade, sustentabilidade financeira, métricas de impacto. Talvez juntos possamos realmente fazer isso funcionar. O mês seguinte passou como um borrão de reuniões, apresentações e desenvolvimento do projeto. Gabriel havia montado uma sala dedicada no seu escritório na Faria Lima, mas descobriu que preferia trabalhar no ambiente descontraído da Vila Madalena. Sua secretária, Carla, estava visivelmente intrigada com a mudança no comportamento do chefe. Senhor Gabriel, disse ela numa tarde de quinta-feira, o senhor tem uma reunião com os investidores japoneses na sexta, às 14 horas. Vai comparecer pessoalmente ou quer que eu transfira para a videoconferência? Gabriel olhou para a agenda lotada no computador e depois para Helena, que estava concentrada em seu laptop do outro lado da mesa de reuniões improvisada. Transfere para a videoconferência, disse ele. Tenho compromissos mais importantes aqui. Carla arqueou as sobrancelhas, mas não questionou. Em 15 anos trabalhando para Gabriel, nunca o havia visto priorizar um projeto pequeno sobre grandes investidores internacionais. Gabriel, disse Helena depois que Carla saiu, você não precisa cancelar reuniões importantes por minha causa. Não estou cancelando por sua causa, respondeu ele percebendo que era verdade. Estou cancelando porque este projeto é mais importante. Havia algo na intensidade dos olhos dele que fez Helena parar de digitar e olhá-lo diretamente. Cuidado, Gabriel. Você está começando a soar como alguém que se importa com causas maiores que lucro. Talvez eu esteja, disse ele surpreso com a própria honestidade. O momento foi interrompido quando Tiago, o desenvolvedor-chefe da equipe de Helena, entrou na sala com cara de preocupação. Helena, temos um problema. A concorrente lançou uma plataforma muito parecida com a nossa. Eles estão oferecendo o mesmo serviço por um preço muito mais baixo. Gabriel sentiu o estômago apertar. Era o pesadelo de qualquer startup. Ser copiado por uma empresa maior com mais recursos. Mostra aqui, disse Helena, mantendo a calma. Eles passaram a próxima hora analisando a plataforma concorrente. Era realmente similar, mas Gabriel, com sua experiência em negócios, logo identificou as fraquezas. Eles estão focando apenas no aspecto transacional, disse ele. É só um marketplace tradicional pintado de verde. Não tem a parte educacional, não tem a construção de relacionamentos de longo prazo. Exato, concordou Helena. Mas, Gabriel, eles têm muito mais dinheiro que a gente. Podem fazer marketing agressivo, comprar market share. Gabriel a observou por um momento. Havia preocupação em seus olhos, mas não pânico. Era a mesma serenidade que ela havia demonstrado 8 anos atrás, quando ele havia roubado seu projeto. A capacidade de enfrentar adversidades sem se deixar dominar por elas. Helena, posso fazer uma sugestão? Claro. Vamos acelerar o desenvolvimento. Eu posso aportar mais recursos, contratar mais desenvolvedores. Lançamos nossa plataforma em 3 semanas, não em 2 meses como planejado. Gabriel, isso vai custar muito dinheiro. E se o projeto não der certo? Vai dar certo, disse ele com uma convicção que o surpreendeu. Porque não é só um projeto para mim. É uma chance de fazer algo que importa de verdade. Helena o estudou cuidadosamente, como se estivesse vendo algo nele que nunca havia notado antes. Está bem, disse ela finalmente, mas com uma condição. Qual? Que você me deixe cozinhar para você hoje à noite. Você tem trabalhado 16 horas por dia nas últimas 2 semanas. Está comendo só porcarias e precisa de uma refeição decente. A proposta o pegou completamente desprevenido. Não era profissional, não era sobre negócios, era pessoal. Helena, é só uma refeição, Gabriel. Entre sócios que se respeitam. Mas quando ela disse isso olhando diretamente em seus olhos, ambos sabiam que havia se tornado algo muito maior que uma sociedade de negócios. Está bem, disse ele, mas só se você me deixar comprar o vinho. Combinado, sorriu ela. Meu apartamento, 20 horas, e Gabriel, venha sem gravata. Pela primeira vez em 8 anos, Gabriel sentiu que talvez estivesse no caminho certo.
Gabriel parou em frente ao espelho do banheiro de seu apartamento, observando o próprio reflexo com uma ansiedade que não sentia desde a adolescência. Havia trocado de roupa 3 vezes, finalmente optando por uma camisa social azul clara sem gravata e uma calça jeans, o mais casual que seu guarda-roupa permitia. Na mão, segurava uma garrafa de Brunello de Montalcino 2015, escolhida pessoalmente na melhor vinícola da cidade. O apartamento de Helena ficava numa rua tranquila de Pinheiros, num prédio de 4 andares sem porteiro. Gabriel subiu as escadas, sentindo o coração acelerar a cada degrau. Quando tocou a campainha, suas mãos estavam ligeiramente trêmulas. Pontual como sempre, disse Helena ao abrir a porta, e Gabriel teve que fazer um esforço consciente para não ficar boquiaberto. Ela usava um vestido simples de cor vinho, que realçava suas curvas de forma elegante. Os cabelos soltos caindo pelos ombros, uma maquiagem sutil que destacava seus olhos verdes. Mas o que mais o impressionou foi o sorriso, genuíno, relaxado, sem a tensão profissional que havia marcado todos os encontros anteriores. Entre, faça como se estivesse em casa. O apartamento era um reflexo perfeito da personalidade dela. Aconchegante sem ser bagunçado, moderno sem ser frio. Havia plantas em todos os cantos, livros empilhados em estantes improvisadas, fotos de viagens e momentos felizes nas paredes. O aroma de alho refogado e ervas frescas vinha da cozinha americana. Está fazendo cheiro de paraíso aqui, disse Gabriel, entregando-lhe o vinho. Brunello de Montalcino, leu ela impressionada. Gabriel, isso deve ter custado uma fortuna. Vale cada centavo se a companhia for boa, respondeu ele, e imediatamente se arrependeu do comentário que soou mais flertante do que pretendia. Helena sorriu, mas não pareceu incomodada. Vou abrir para arejar. O jantar fica pronto em 15 minutos. Gabriel observou enquanto ela se movia pela cozinha com a mesma eficiência que demonstrava no trabalho. Era um risoto de camarão com aspargos, acompanhado de uma salada simples e pão italiano. Nada muito elaborado, mas feito com cuidado e carinho. Posso ajudar em alguma coisa? Pode pôr a mesa, disse ela, indicando a pequena mesa de jantar próxima à janela. E pode ir se acostumando com a ideia de que nem tudo na vida precisa ser servido por outras pessoas. A observação foi feita sem malícia, mas Gabriel sentiu o peso dela. Em sua vida, tudo era terceirizado. Limpeza, comida, até mesmo relacionamentos eram tratados como transações convenientes. Eles se sentaram à mesa quando o sol começava a se pôr, pintando o apartamento com tons dourados. O vinho estava perfeito, o risoto delicioso, mas Gabriel mal conseguia se concentrar na comida. Havia algo hipnotizante na forma como Helena falava, gesticulava, sorria. Gabriel, posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ela depois do segundo copo de vinho. Claro. Você é feliz? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Ninguém nunca havia lhe perguntado isso diretamente. Eu sou bem-sucedido, respondeu automaticamente. Não foi isso que perguntei. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, girando o vinho na taça. Não sei, admitiu finalmente. Há muito tempo que não penso em felicidade. Penso em objetivos, metas, próximos passos. Felicidade parece abstrata demais. E agora, trabalhando neste projeto, conhecendo pessoas como a dona Marlene, como você se sente? Diferente, disse ele, olhando diretamente em seus olhos. Mais vivo, talvez. Helena segurou o olhar dele por um momento que pareceu eterno. Sabe o que mais me impressiona em você, Gabriel? Não é sua capacidade de fazer dinheiro ou sua inteligência para negócios. É sua capacidade de mudança. Poucas pessoas conseguem reconhecer que estavam erradas e genuinamente querer ser diferentes. Helena, sobre o que aconteceu 8 anos atrás? Não, ela interrompeu suavemente. Já conversamos sobre isso. O passado está no passado. Mas eu preciso que você saiba que me arrependo, não apenas pelos resultados, mas pela pessoa que eu era. Você merecia muito melhor. Helena se levantou e foi até a janela, observando as luzes da cidade que começavam a se acender. Gabriel, posso te contar um segredo? Claro. Durante muito tempo eu te idealizei. Não o Gabriel real, mas uma versão romantizada. O jovem ambicioso,
inteligente, determinado. Eu tinha uma paixonite adolescente que confundi com algo mais profundo. Gabriel sentiu o coração acelerar. Tinha. Quando você pegou meu projeto, não foi apenas minha carreira que se estilhaçou. Foi também essa fantasia que eu havia criado sobre você, sobre nós. E sabe de uma coisa? Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Como assim? Helena se virou para encará-lo apoiando-se na janela, porque me forçou a crescer, a parar de buscar validação externa e construir minha própria autoestima. A entender que amor verdadeiro não é sobre idealização, mas sobre aceitar a pessoa real, com defeitos e qualidades. Gabriel se levantou e se aproximou dela devagar. E agora? Conhecendo o Gabriel real, mais velho, supostamente mais sábio? Agora, disse ela, seu tom ficando mais suave, estou descobrindo que talvez valha a pena conhecê-lo melhor. A tensão no ar era palpável. Gabriel estava a poucos centímetros dela. Pôde sentir o perfume sutil que ela usava, observar as pequenas sardas em seu nariz que não havia notado antes. Helena, eu não quero estragar o que construímos como sócios. Então não estrague, sussurrou ela, mas não se afastou. Gabriel inclinou o rosto em direção ao dela devagar, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Ela não recuou. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas. Mas quando Helena respondeu colocando as mãos no peito dele, o beijo se aprofundou, carregado de 8 anos de história, arrependimento, perdão e uma nova possibilidade. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Isso muda tudo, disse Gabriel. Sim, concordou Helena. Muda. 6 meses depois, Gabriel estava na varanda do escritório da Verde Inovação Digital, agora instalado num prédio muito maior, no Itaim Bibi. A vista panorâmica mostrava São Paulo acordando para mais um dia, mas sua atenção estava voltada para o movimento dentro do escritório. A equipe havia crescido de 5 para 25 funcionários, e a plataforma que eles haviam desenvolvido estava revolucionando o mercado de sustentabilidade corporativa no Brasil. Café? Ofereceu Helena, aparecendo ao seu lado com 2 xícaras fumegantes. Obrigado, disse ele, aceitando a bebida e o beijo matinal que havia se tornado rotina. Como está se sentindo para a apresentação de hoje? Helena sorriu, mas ele notou um nervosismo em seus olhos. Naquela tarde, eles fariam a apresentação final para um grupo de investidores internacionais interessados em expandir o projeto para toda a América Latina. Era a chance de transformar uma startup brasileira em uma empresa global. Nervosa, mas confiante, respondeu ela. E você? Ansioso para mostrar ao mundo o que você criou. O que nós criamos, corrigiu ela. Gabriel, nunca se esqueça que este projeto é nosso. Cada linha de código, cada decisão estratégica, cada conquista. Era verdade. Nos últimos meses, eles haviam formado uma parceria que ia muito além dos negócios. Gabriel havia aprendido a ouvir mais e falar menos, a valorizar o impacto social tanto quanto o retorno financeiro. Helena havia se tornado mais estratégica, mais ambiciosa no melhor sentido da palavra. Juntos, eram mais fortes do que a soma de suas partes individuais. Senhor. Gabriel, senhora Helena, interrompeu Tiago, aproximando-se com um tablet na mão. Chegaram os números finais do trimestre. Gabriel observou Helena revisar os dados, notando como seus olhos brilhavam com cada métrica positiva. A plataforma havia conectado mais de 500 empresas sustentáveis, com 150 corporações, gerando empregos diretos para mais de 3.000 pessoas e um impacto ambiental mensurável em toda a cadeia produtiva. Sabe o que mais me orgulha nesses números? Disse Helena depois que Tiago se afastou. O quê? Que cada número representa uma vida real, como a dona Marlene, que conseguiu modernizar a cooperativa e dar condições dignas de trabalho para 80 famílias. Ou o João, aquele jovem programador que contratamos direto da periferia e que agora está liderando nossa expansão para o Nordeste. Gabriel a beijou suavemente na testa. Havia se apaixonado por muitas coisas em Helena, sua inteligência, sua beleza, sua força, mas o que mais o tocava era sua capacidade de enxergar humanidade em meio aos números. Gabriel, disse ela, ficando séria de repente, preciso te contar uma coisa antes da reunião com os investidores. O que foi?
Recebi uma proposta ontem. A Eco Global quer comprar nossa empresa. A oferta é de 200 milhões de reais. Gabriel sentiu o ar faltar em seus pulmões. Era uma quantia astronômica, que os tornaria milionários várias vezes, mas havia algo na expressão de Helena que o preocupava. E você quer aceitar? Não sei, respondeu ela honestamente. É muito dinheiro, Gabriel. Poderíamos nos aposentar, viajar pelo mundo, nunca mais nos preocupar com dinheiro. Mas a Eco Global não quer continuar o projeto como ele é. Eles querem transformar nossa plataforma numa ferramenta puramente comercial, tirando toda a parte educacional e de impacto social. Gabriel entendeu imediatamente o dilema. Era exatamente o tipo de decisão que definiria quem eles eram como pessoas e como casal. Helena, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você aceitar essa proposta, vai conseguir se olhar no espelho daqui a 10 anos e se orgulhar da escolha que fez? Helena sorriu, e Gabriel soube a resposta antes mesmo dela falar. Já não. E você? Também não. Aliás, Helena, há 8 anos eu teria aceito sem pensar 2 vezes. Hoje, a única coisa que me importa é construir algo que tenha significado. Com você. Helena se aproximou e o beijou. Um beijo cheio de amor, orgulho e cumplicidade. Então está decidido, disse ela. Vamos recusar a proposta e continuar construindo nosso império do bem. Nosso império do bem, repetiu Gabriel, gostando do som disso. Gosto dessa descrição. Algumas horas depois, quando estavam voltando da apresentação bem-sucedida com os investidores internacionais, Gabriel parou o carro no mesmo lugar onde tudo havia começado, em frente ao restaurante Fasano. Por que paramos aqui? Perguntou Helena. Gabriel saiu do carro e abriu a porta para ela como um cavalheiro de outros tempos. Porque foi aqui que minha vida de verdade começou, disse ele. Foi aqui que reencontrei a mulher mais extraordinária que conheço. Foi aqui que aprendi que segundas chances existem para quem tem coragem de merecê-las. Helena sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. Gabriel, Helena Santos, disse ele, ajoelhando-se no meio da calçada movimentada da Rua Vitória, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Você quer se casar comigo? Não porque eu sou rico, não porque somos sócios, mas porque eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo e quero passar o resto da minha vida tentando ser digno do seu amor. Helena olhou para o anel, um solitário simples e elegante, sem exageros, depois para o homem ajoelhado à sua frente. O mesmo homem que havia quebrado seu coração 8 anos atrás, mas que havia se transformado em alguém que ela admirava, respeitava e amava profundamente. Sim, disse ela entre risos e lágrimas. Sim, eu aceito, mas com uma condição. Qual? Que nossa festa de casamento seja na cooperativa da Dona Marlene. Quero que todas as pessoas que ajudamos a transformar estejam lá para celebrar conosco. Gabriel se levantou, colocou o anel no dedo dela e a girou no ar, ambos rindo como adolescentes apaixonados. Combinado, disse ele. E Helena? O quê? Obrigado por me dar uma segunda chance de ser quem eu deveria ter sido desde o início. Obrigada a você por me mostrar que algumas histórias merecem um final feliz. E ali, no mesmo lugar onde o destino os havia reunido novamente, Gabriel e Helena selaram com um beijo a promessa de um futuro construído sobre as bases sólidas do perdão, do amor verdadeiro e da certeza de que juntos poderiam realmente mudar o mundo.